2022. Ser sobrenatural. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Lírio, eu sou um dos ministros dessa casa. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para um amigo que está lá em Itajubá, o Fábio. Que Deus continue abençoando a sua casa, meu irmão, juntamente com a Renata, com o Filipinho. É um prazer tê-los conosco. Meus irmãos, o tema dessa noite fala de dois princípios: honra e obediência. O nosso Deus é um Deus que se move por princípios. E o primeiro princípio que o Senhor me levou a entender está em Gênesis 2. Neste capítulo de Gênesis, Deus coloca duas árvores num jardim do Éden que Ele preparou para colocar o homem. A palavra diz que Deus colocou no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei vocês, mas enquanto eu vou lendo a palavra, muitas das vezes eu faço perguntas. E eu peço que o Senhor me responda. E uma das perguntas que eu fiz enquanto estava lendo esse texto é: por que o Senhor colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim? O Senhor não poderia colocar a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal na periferia do jardim? Escondidos atrás de um pé de abacate, de um pé de jaca, um pé de manga. Por quê? Colocar a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, junto à árvore da vida e no centro do jardim. E eu entendi que o motivo que Deus fez isso é porque Deus não deseja de nós uma obediência que eu chamo de obediência burra, mas uma obediência voluntária. E para haver uma obediência voluntária, é preciso que haja espaço para desobediência. Por isso que quando Deus coloca a árvore da vida, é uma árvore que simboliza a obediência. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma árvore que significa desobediência. Quando Deus diz ao homem para não comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus está dizendo para o homem: não desobedeça, porque a desobediência trará a morte para você. Meus irmãos, a obediência é o centro, ela é um ponto de partida para toda a nossa vida cristã. Aqueles que teve já a oportunidade de andar mais na roça, e já chegou em algum lugar onde tinha uma água parada, e toda criança tem aquela brincadeira de pegar uma pedra e jogar no meio de um lago, ou no meio de uma poça, e observar o que acontece. Quando você faz isso, você repara que a partir do centro vão se formando ondas em todas as direções ali da água. Esse centro é a obediência, que alcança todas as áreas da nossa vida cristã. Como já foi lido, o nosso próprio Jesus veio a este mundo para fazer a vontade do seu Pai. E ele aprendeu a obedecer, mesmo no momento mais difícil da sua vida. Amados, obedecer muitas das vezes não é a escolha mais fácil. E eu quero compartilhar algo pessoal com vocês. Quando, um pouco antes de Deus me transicionar para aqui para Sonho,
Deus tinha colocado no meu coração de fazer um trabalho com homens na cidade de Taubaté. E meus irmãos, quando eu tenho certeza que Deus coloca algo no meu coração, a minha esposa até brinca que eu acelero de 0 a 100 em 4 segundos. Porque eu não vejo impedimento quando eu tenho certeza daquilo que Deus falou e eu racho naquela direção, naquele objetivo que Deus colocou no meu coração. Então eu já tinha feito contatos com vários pastores de São Paulo, já estava com uma equipe intercedendo e planejando a logística desse evento, já estava vendo, já tinha fechado um auditório, estava movimentando as coisas. E durante esse processo, Deus me traz para sonho. E eu chego aqui em maio de 2019, num Aljava, falando sobre paternidade. E durante todo aquele mês, na igreja, se falou sobre paternidade. Eu passei um mês visitando o sonho e um mês ouvindo falar de paternidade. E quando eu cheguei em junho, eu tive a certeza de que Deus estava me transicionando para cá. Então, numa segunda-feira, início de junho, eu me reuni com o Cristiano, apóstolo Cristiano, e nós conversamos sobre paternidade. E ali nós fizemos uma aliança de paternidade, de caminharmos como pai e filho espiritual. E ao terminar de nos aliançarmos e orarmos ao Senhor, eu falei para ele assim: Cristiano, Deus colocou no meu coração um trabalho dos homens, e eu já movimentei isso, já fui atrás, e eu tenho certeza que é da vontade de Deus. E falei como é que estava. Ele ouviu pacientemente, e ao final ele virou para mim e falou assim: Gustavo, não é o tempo. Meu irmão, eu tinha acabado de fazer uma aliança de paternidade, já tinha feito um contato com muita gente, falado que tinha sentido a direção de Deus de trazer um trabalho desse para Taubaté. E eu escuto agora do meu pai espiritual, a primeira coisa, após orar, aliançar, ele fala assim: não é o tempo. Você sabe o que eu fiz? Eu obedeci. Você acha que foi fácil ligar para todos aqueles pastores, para todo mundo que eu tinha feito contato, e falar: olha, sabe aquilo que Deus falou para fazermos? Pois bem, agora Deus disse que não é o tempo. Talvez você esteja pensando: então não era Deus que estava falando na primeira vez. Não, era Deus. O Senhor me explicou que era necessário Ele deixar tudo aquilo acontecer, para que eu tivesse algo, numa situação, onde eu teria que escolher entre obedecer voluntariamente, ou desobedecer. Não dá para falar sobre honra, se nós não falarmos de obediência. Não dá para falar de honra para homens que caminham como meninos na fé, que não querem crescer. Honra se fala para homens maduros. Quando a gente vai nos 10 mandamentos, o Senhor está falando com o povo de Israel, não é Moisés, é Deus falando os mandamentos. Vai lá em Êxodo, você vai ver. E o Senhor diz assim: honra teu pai e a tua mãe. E diz mais: para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Quer viver muito? O elixir,
que o pessoal tanto procura para viver muito, está na honra ao pai e à mãe. Já está na Bíblia, é a promessa. Aí em Deuteronômio 6, Deus fala assim, Moisés reúne o povo e diz: ensina os mandamentos e os meus estatutos para o povo, para que eles ensinem aos seus filhos. Como ensinar a uma criança a honrar pai e mãe? Quem já teve filho pequeno aqui sabe, se você sentar para tentar explicar para uma criança de 5 anos o que é honrar pai e mãe, meu irmão, no primeiro 30 segundos ela já se foi. Então, como uma criança honra o seu pai e a sua mãe? Uma criança honra o seu pai e a sua mãe obedecendo o seu pai e a sua mãe. Então, obedecer é a primeira demonstração de honra. Por isso que só dá para falar de honra com homens que não são mais meninos espirituais, que já passaram dessa fase de lutar, de obedecer voluntariamente ou não uma direção que Deus dá. Homens de honra são homens que não brigam mais consigo mesmo para obedecer voluntariamente. São homens que já amadureceram e passaram dessa fase. A obediência é algo que nasce no coração. Nós sempre teremos que escolher, e Deus sempre colocará nas nossas mãos circunstâncias para que a gente possa sempre escolher obedecer voluntariamente. Mas um coração obediente de um homem maduro naturalmente decide por obedecer uma direção que Deus está dando. A obediência traz vida, traz proteção e paz no meio do caos. Homens de honra são homens que obedecem voluntariamente. E graças a Deus, porque nós não estamos falando com meninos, nós estamos falando com homens nessa casa. Homens que decidiram amadurecer em Cristo, viver os processos e deixar para trás as coisas de menino, como diz o apóstolo Paulo, para entrarmos nesse ambiente de honra. Eu quero esclarecer algumas coisas sobre a honra nessa noite. Muitos homens que correm atrás de serem honrados o fazem porque nunca souberam o que é honra. Na verdade, esses homens são bajulação e afago no ego. Honra não é algo que se corre atrás, é algo que você dá e é algo que você recebe. Honra, numa definição simplória, é valorizar, é apreciar, estimar, olhar favorável, respeitar. A honra pode ser demonstrada com atitude, palavra e pensamento. Toda verdadeira honra nasce de um coração, e ela é um fluir de um coração que teme a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 29, 13. O texto diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega a mim, junto a mim, apenas com palavras, sem atitude,
e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. A honra, ela nasce de um coração temente ao Senhor. E eu quero passear agora com vocês em algumas passagens da palavra, para entendermos o que a honra e a desonra trouxeram à vida de homens e mulheres que as escolheram. A primeira passagem que eu quero trazer à memória de todos essa noite, e meus irmãos, me permitam não ler todas as passagens, porque senão vai ser muito longo. Eu tenho só 35 folhas para compartilhar com vocês, então tá uma coisa bem rápida, bem rapidinho, e a hora não espera. Então você anota aí, certo? E em casa você lê com calma. Mas a primeira passagem está em Josué 6, de 18 a 19, e depois no capítulo 7, até o versículo 13. Essa passagem de Josué fala sobre a primícia da conquista do povo de Israel na terra há muito prometida a Israel, que é a conquista da cidade de Jericó. Deus chama Josué, diz a estratégia e fala a Josué que aquela cidade era a sua primícia, portanto, tudo ali seria consagrado ao Senhor. Mas um homem, Acã, decidiu desonrar ao Senhor, roubando do que tinha sido consagrado a Deus, como primícia das conquistas da terra prometida. Essa atitude de desonra de Acã, primeiramente trouxe morte aos seus companheiros. Como assim? Porque se você lembrar do texto, você vai ler em casa. Depois de vencer Jericó, Josué reúne parte do seu exército e manda conquistar Ai, a cidade de Ai, certo? E Josué está tranquilo, achando que o povo vai vencer, vai voltar para casa, beleza, alegria e tal. Não, não acontece isso. O exército que ele manda toma um couro da cidade e morre, gente. A desonra de Acã trouxe morte, primeiramente, aos seus companheiros de batalha. Homens que lutaram com ele em Jericó e conquistaram aquela cidade altamente fortificada, que o Senhor derruba as muralhas, como nós cantamos aqui, de uma forma sobrenatural, morrem numa batalha muito menor. Por quê? Porque Acã desonrou ao Senhor. As consequências da desonra trouxeram a morte. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, você já observou, e eu já tive a oportunidade, meus irmãos, devido à minha profissão, de frequentar várias igrejas, comunidades locais diferentes, em cidades diferentes, denominações diferentes. E conversando com vários pastores, existe algo que infelizmente acontece nas igrejas, que é a fofoca. Sei que vocês nunca ouviram falar nisso, mas isso às vezes acontece. O fofoqueiro é aquele que desonra, quando ele começa a falar mal da sua liderança, e ele não tem a coragem moral de chegar na liderança da igreja e conversar olho no olho. Então ele desonra a sua liderança, falando mal dela para os que estão ao lado. E os primeiros a morrer nessa desonra são aqueles que dão ouvido ao fofoqueiro. No versículo 11 de Josué 7, Deus diz que Israel violou a aliança que ele tinha, por causa da desobediência
que foi motivada pela cobiça de Acã. E eu quero, meus irmãos, fazer um pequeno alerta a todos nós, que já temos uma aliança de paternidade, ou aqueles que estão pensando em fazer uma aliança de paternidade, porque têm entendido que essa é a direção de Deus para a sua vida. A primeira forma de quebrar uma aliança de paternidade é escolher desobedecer uma direção que Deus está dando através do teu pai espiritual. E eu digo para você, seria muito melhor que você não tivesse feito essa aliança de paternidade. Sabe por quê? Porque Deus diz claramente para o povo de Israel que violou a sua aliança por causa da desonra, que Israel não conseguiria resistir aos seus inimigos. Eles não conseguiriam enfrentar os seus inimigos enquanto a desonra não fosse eliminada do meio deles. Estamos falando de um ambiente que Deus tinha estabelecido para ser iniciado em honra. Uma primícia de honra para uma terra prometida. Deus queria que o seu povo começasse a caminhar na terra da promessa, num ambiente de honra. A desonra de Acã trouxe morte na segunda fase, para ele mesmo, sua esposa, filhos, animais e recursos financeiros. E por que eu digo isso? Porque quando você for ler Êxodo 7, 24 a 25, você vai ver que lá eles juntaram tudo que estava sob o governo de Acã. Tudo, de esposa, filhos, animais e os recursos, até o que ele roubou, tudo foi reunido, e tudo foi queimado. A desonra de Acã trouxe a morte para tudo que estava sob o seu governo. Uma atitude de um homem de desonra alcança e contamina tudo que está sobre o seu governo. Agora sabemos que o velho pacto, ele é uma sombra do novo. Então muitas das coisas que são externas no velho pacto, no novo, elas são internas. Nós estamos falando de ambiente de honra. E eu aprendi que muitas das vezes nós podemos portar um ambiente de honra ou um ambiente de desonra. Se você for em Atos 4, 32 a 37, e Atos 5, de 1 a 5, vocês vão ler, no início da igreja, que todos tinham um só pensamento. Vamos lá ler isso. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar, um só. Ninguém considerava exclusivamente seus os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Existia uma maneira de se movimentar naquela igreja. Uma igreja que valorizava muito mais
a vida dos irmãos do que os bens pessoais. Uma igreja que se movimentava onde todos, ali diz que todos que tinham casas vendiam e traziam. Esse era o ambiente que essa igreja se movimentava. E aí, ele dá um exemplo de Barnabé, que vendeu um campo e trouxe tudo para os apóstolos e colocou aos pés dos apóstolos. E você continua lendo, no capítulo 5, ele vai falar de um casal, Ananias e Safira. Um casal que está nessa congregação, está vendo como essa congregação se movimenta, está vendo que existe um só pensamento nesse lugar. E eles decidem também vender um terreno, uma propriedade. Mas Ananias, no seu coração, planejou reter parte da venda e entregar como se estivesse entregando tudo. Ananias portava um ambiente de desonra no seu coração. Ele poderia muito bem não ter vendido. Ou ele poderia muito bem ter vendido, retido parte, falado para os apóstolos: olha, eu reti uma parte, mas está aqui. Não, ele quis se movimentar como em honra, mas no seu coração havia uma desonra. E essa desonra no seu coração trouxe a morte para ele e para sua esposa. Sabe por quê? Porque sobre o homem está o governo da sua casa. Aquilo que nós fazemos, a maneira como nós caminhamos em honra ou desonra, vai alcançar a nossa casa e tudo que está sob o nosso governo. A desonra traz morte. Um menino espiritual, ele ainda luta para obedecer de forma voluntária. Talvez você ainda não esteja convencido da ligação entre obedecer e honrar. Então nós vamos agora em João 8. Versículo 29 diz assim: e aquele que me enviou, aquele que me enviou, um filho é enviado. Jesus está falando, e aquele que me enviou está comigo. Quando um filho é enviado, ele não vai só, o seu pai vai com ele. Entende a diferença? Entende a importância de ser enviado por um pai? Porque quando você vai enviado por um pai, você não está sozinho, o pai está contigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Jesus está dizendo que ele sempre cumpre a vontade do seu Pai. E se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Jesus começa a conversar. No versículo 30 diz assim: tendo proferido essas palavras, muitos
creram nele. Então Jesus começa a falar agora com aqueles que creram na sua palavra. E Jesus começa a falar sobre filiação. E ao final da conversa, eu acho interessantíssimo, porque Jesus fala assim no versículo 49. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. Sabe o que eu aprendo aqui? Que um lugar de desonra, onde muitos homens estão caminhando, é lugar onde os demônios têm liberdade para agir. Jesus, entre o versículo 31 e 49, vocês vão ler depois em casa com calma. Jesus está falando sobre filiação. Jesus está dizendo que o filho faz as obras que o seu pai faz. Um filho faz o que vê o pai fazer. E aí, tem uma pergunta, eu sou apaixonado por perguntas, porque as perguntas mexem com a gente. Deus nos alinha muitas das vezes com perguntas, não com respostas. E aí Jesus faz uma pergunta, ele diz assim, no 43, por que vós não podeis entender minha linguagem? Jesus está falando sobre filiação, e está falando para ele, olha, vocês não são filhos de Abraão, porque vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra que Abraão fez. Abraão viu os meus dias e glorificou a Deus, e vocês querem me matar, vocês ouvem o seu pai. E aí no 43 Jesus pergunta, por que vocês não me entendem? E a resposta é, porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. E se a gente voltar um pouquinho no versículo 37, ele diz assim, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Homens que caminham em desonra são homens que a palavra de Deus perdeu espaço dentro deles. E ele já não faz mais as obras que o nosso Pai eterno faz, porque ele já ouve a outros. No versículo 44, Jesus diz assim, vós pertenceis a vosso pai, o diabo. Jesus está falando sobre filiação, sobre caminhar em honra. Jesus começa falando sobre obedecer, ele obedece a tudo o que o seu pai quer, e por isso, ele honra o seu pai. Mas aqueles homens não suportavam ouvir esta verdade da parte de Deus, a palavra não tinha espaço dentro deles. Sabe o que eu me lembro aqui? Exatamente quando Deus está lá no Monte Sinai, falando com o povo, e o povo chega para Moisés, Moisés, fala você com Deus, que nós não queremos ouvir a Deus. Fala você com Deus, e a gente vai te ouvir. Está lá, meu irmão, está na Bíblia, só ler, vai lá em Êxodo que você vai ler. E aqui, Jesus se depara exatamente com essa mesma descendência. Homens que não conseguem ouvir a verdade da parte do Pai, porque caminham em desonra. Mas a honra, meus irmãos, ela é o ambiente propício para o milagre.
Se você olhar em Marcos 6, de 4 a 5, vamos lá. Está escrito assim, aqui Jesus, contextualizando, Jesus começou o seu ministério, foi enviado pelo seu pai, começou o seu ministério, e ele volta à cidade onde cresceu, e revê aquelas pessoas que cresceram junto com ele. Meus irmãos, quantos de nós crescemos numa cidade, temos carinho pelas pessoas dali, e muitas vezes conhecemos as suas histórias, e queremos fazer algo para mudar a vida delas, e a gente sabe que a gente pode, porque nós portamos a vida de Cristo, e se eu porto a vida de Cristo, aonde quer que eu chego, eu sou um agente de mudança, porque aquilo que eu porto, não deixa as coisas como estão. O Evangelho é o poder para transformar qualquer situação, e nós carregamos esta vida. Então Jesus começou o seu ministério enviado pelo seu pai, e ele chega em Nazaré, a cidade onde ele cresceu. Eu fico imaginando Jesus ávido por mudar a história daquela cidade. Ele tinha poder para isso, carregava essa mensagem. E o texto diz assim: e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. Versículo 4. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso, não podia realizar ali nenhum milagre. Meus irmãos, o ambiente de honra é um ambiente de milagre. Quando Deus me transportou para essa casa, juntamente com a minha esposa, nós discernimos no Espírito o ambiente de honra que essa casa carrega. E por isso, nós vemos tantos milagres acontecendo no nosso meio. Porque o ambiente de honra, ele propicia exatamente o milagre. Deus honra aqueles que o honram. 1 Samuel 2, 29 e 30. Anote aí para você depois ler com calma. Esse texto, Deus está repreendendo o sacerdote Eli, porque ele honrava mais a seus filhos do que a Deus. A honra, meus irmãos, é uma chave que a gente precisa entender. E precisamos nos movimentar em honra, porque homens maduros se movimentam em honra. Falar para homens maduros da necessidade de obedecermos voluntariamente, é como o autor de Hebreus fala: novamente a gente vai ter que voltar nos fundamentos, novamente a gente tem que voltar no básico. Para meninos, a gente fica falando de obediência. Para homens maduros, nós falamos de nos movimentarmos em honra, o que é muito diferente. Deus está nos levando a uma nova fase, a um novo amadurecimento. Precisamos entender isso. Chega de sermos meninos, de termos que voltar ao fundamento, falar de obediência. Não dá mais. Cansado de ver homens velhos em idade cronológica, velhos em igreja, mas meninos espirituais, onde a gente precisa voltar a falar dos fundamentos. Chega. Até quando vamos caminhar assim? Se existe uma palavra de governo, existe essa palavra de governo sobre esta casa.
Deus não dá governo a meninos, Deus dá governo a homens, homens maduros, homens que caminham em honra, que a gente não precisa falar dos fundamentos da obediência. Segundo, 1 Samuel 2,30 diz assim, final do versículo 30, ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Quando honramos ao Senhor, o Senhor tem prazer em nos honrar. Quando você lê com calma essa passagem, você vai ver que Deus retira da linhagem do sacerdote ali a promessa feita a uma geração muito anterior a ele. Vamos ver, vamos ler, tem que ler, vamos lá. Versículo 30. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Que horrível coisa é ser um homem que, por caminhar em desonra ao Senhor, retira da sua família, da sua descendência, uma promessa de Deus. Você já pensou nisso? Eli viveu uma promessa que Deus fez a uma geração muito anterior a ele, porque aquela geração honrou a Deus, e Deus se agradou daqueles homens que honraram a ele e caminharam em honra. Então Deus faz uma promessa a eles, que toda a sua descendência estaria sempre à sua frente, como sacerdote, ministrando e louvando ao Senhor. Mas aí chegou Eli, um homem que preferiu honrar mais a seus filhos do que a Deus. Então a sua desonra faz com que Deus retire dele a sua promessa, retire da sua descendência uma promessa. Por outro lado, quando vamos em Mateus 26, de 6 a 13, eu não vou ler, vocês leiam depois, conta a história de uma mulher que unge a Jesus em Betânia. Ela pega o que ela tem de mais valioso e unge a Jesus com um perfume caríssimo. Talvez tenha sido as economias da sua vida, mas ela reconhece quem é Jesus e decide honrá-lo com o que ela tinha de melhor. E ela entra então naquela casa, Jesus está sentado à mesa e ela unge com o melhor que ela tinha para o Senhor. E quando os que estão ao seu redor não entendem o que está acontecendo, porque quem estava ao redor de Jesus não entendia o que era caminhar em honra, e um deles era Judas, você pode ler. Jesus repreende a todos eles e diz que aonde aquele evangelho fosse pregado, aquilo que aquela mulher fez em honra a ele seria contado como um memorial a ela. Deus tem prazer em honrar aqueles que o honram. Meus irmãos, eu preciso um pouco mais de tempo. Podemos continuar?
Outra coisa que homens de honra fazem. Homens de honra, sabem honrar aqueles que o insultam. Devemos entender que honrar a quem nos honra é muito fácil. Até o mundo faz isso. Até as pessoas que estão fora da igreja fazem isso. Até a vida secular nos ensina a honrar assim. Mas honrar a quem nos insulta é portar a natureza de Cristo. Muitos acreditam que honra tem a ver com afinidade, mas eu quero dizer para vocês que não. Eu creio que honra tem a ver com saber quem somos e o que representamos naquela relação, e saber quem a outra pessoa é e o que ela representa naquela relação. Por isso, honrar quem nos honra é muito fácil, mas honrar a quem nos insulta, isso não. Em 1 Samuel 1, o livro de Samuel, começa contando a história de uma mulher chamada Ana. Ana é uma mulher estéril, vivendo numa sociedade onde uma mulher estéril era considerada amaldiçoada por Deus. Como se não, só isso já não fosse pesado o suficiente, o seu marido tinha uma outra mulher, Penina, que tinha filhos, e a humilhava constantemente. Então Ana um dia, já cansada daquela humilhação, vai até o templo, e ali abre o seu coração ao Senhor, e começa a derramar do seu coração, da sua alma, perante o Senhor. Próximo a Ana está o sacerdote ali, que olha para Ana, vê ela orando daquela forma, onde apenas os seus lábios mexiam, e ele deduz que ela estava bêbada. Então ele chega para Ana e fala assim: mulher, para de beber, larga esse negócio. Isso é minha tradução, tá? A tradução Gustavo Lira, tá? Se for ler na Bíblia tem outras palavras. E sabe o que eu acho interessante? É que se fosse muitos de nós, com certeza a gente pensaria assim: cara, quem é ele para falar isso? Ele não sabe o que eu estou passando. Quem é esse cara para me julgar? Alguns mais ousados diriam assim: quem é esse velho que está aí, sentado nessa cadeira, não sabe o que está acontecendo na minha vida, e vem dizer que eu estou bêbado aqui, eu me derramando a presença do Senhor? Quem é? Para muitos essa seria a atitude natural, e já levantaria, rodaria a baiana, como diz no popular. Aí, afinal de contas, Ana foi insultada. Mas essa não foi a resposta de Ana. Ana diz assim, vamos lá no versículo 15 de 1 Samuel 1. Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu Senhor. Ana chama o sacerdote Eli, que havia insultado, chamando-a de bêbada, de meu Senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Honra. Ana honra o sacerdote, chamando-o de meu Senhor, e assim
de serva. E após dar essa resposta de honra a quem havia insultado, Eli abençoou Ana. E o que Ana desejava e orava durante anos não foi manifesto até que ela honrou ao sacerdote que a menosprezava. Outra coisa que preciso falar: muitos homens foram desonrados por líderes. Quem trata com a desonra de um líder é Deus. No capítulo 2, é Deus que vai tratar a desonra de Eli. A nós cabe honrar, inclusive o que nos insulta. E eu quero compartilhar algo com vocês, e eu já estou encerrando. Como disse, eu já tive a oportunidade, Deus já me permitiu instar várias igrejas em lugares diferentes. E numa dessas congregações em que a gente estava, eu e minha esposa estávamos à frente de um evento. E semanas antes daquele evento, os líderes daquela congregação local nos desonraram de forma vergonhosa, de uma forma terrível. E durante aquelas semanas que antecederam aquele evento, a gente estava emocionalmente destruído. Mas o Senhor virou para mim e disse assim: honre os líderes. E eu me lembro da conversa que eu tive com a minha esposa no quarto, onde a gente estava comentando o que a gente estava vivendo. E eu falei para ela assim: Deus mandou a gente honrar. E ela: como assim nós vamos honrar? Vai ser falso. Eu falei: pois é, não pode ser, porque a honra precisa fluir do nosso coração. Não pode ser uma honra de lábios, porque não vai agradar ao Senhor, e Deus está mandando a gente honrar. E nós oramos e pedimos que Deus mudasse o nosso coração e que permitisse que nós honrássemos aqueles líderes de forma sincera e honesta. E no dia daquele evento, mesmo com as nossas emoções ainda em frangalhos, nós podemos honrar aqueles líderes de forma sincera e honesta. E eu me lembro que quando nós estávamos no quarto conversando sobre isso, a minha esposa virou para mim e falou assim: será que não existe uma igreja que caminhe em honra, que a gente possa fazer parte? Será que pedir isso é uma utopia? E anos depois, Deus nos traz para Sonho, um lugar onde a gente discerniu em Deus que caminhava em honra. Deus não nos transportou para cá até que a gente tivesse aprendido a honrar a quem nos insultava. Homens de honra sabem se movimentar em honra em qualquer situação. E para terminar, agora é de verdade. Se nós formos em 1 Pedro 3:7, Pedro está falando sobre a vida cotidiana no lar. Vamos lá, eu quero terminar com esse texto.
Pedro está dizendo assim: exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Homens de honra são homens que sabem se movimentar em honra dentro dos seus lares. Sabe por que Pedro fala de honra às suas esposas? Porque ele está falando de uma aliança. A aliança. Homens de honra honram as suas esposas no dia a dia da sua vida no lar, porque honram a aliança que fizeram. E quando nós andamos em honra, honrando a aliança que Deus nos deu com nossas esposas, Deus ouve as nossas orações. E nós criamos o ambiente propício dentro dos nossos lares para vermos os milagres do Senhor na nossa família e na nossa descendência. Homens de honra se movimentam em honra em todos os lugares aonde vão, a começar pela sua casa. Meus irmãos, é necessário aprendermos a nos movimentar como homens maduros em honra, porque a palavra está sobre todos nós dessa casa. Eu não sei você, mas eu quero viver todas as palavras que Deus derramou sobre essa casa. Existe uma oração que eu faço constantemente, que é: Senhor, não permita que a minha família fique fora daquilo que o Senhor está fazendo com a sua igreja. E todas as palavras que o Senhor derrama nessa casa, eu quero viver. Cada uma delas. Até aquelas que o Senhor já derramou muito antes de eu chegar. Porque eu sei caminhar em honra, porque o Senhor tem me ensinado. Mas isso não é algo para uns ou poucos. Isso é algo para todos nós nessa casa. Eu não sei, gostaria de que o grupo de louvor viesse para cá, para a gente cantar um último louvor. Eu não sei, meus irmãos, se durante essa mensagem que Deus me deu, e ao Espírito Santo falando ao teu coração, Ele trouxe alguma situação em que você desonrou alguém. Mas eu quero dizer para você que hoje é o momento propício para você reatar essa situação, para você mudar essa situação de desonra em honra. E caminhar respeitando a aliança que Deus colocou nas tuas mãos. Porque quando nós andamos em honra, começamos a viver de forma mais profunda os milagres do Senhor nas nossas vidas. Tudo que está sob nosso governo vai sofrer a influência dessa nossa decisão intencional de nos movermos em honra. Vamos ficar de pé?
2022. Ser sobrenatural.